E olha só, gente, o Hospital de Base aí é a nossa referência, grande referência Covid na região noroeste do estado de São Paulo. E muito tem se falado aí de superlotação de UTI, falta de medicamento, etc. E para esclarecer isso, falar certinho aqui com a gente a situação do HB, a gente conversa agora com a diretora administrativa do hospital, a doutora Amália Tieco, está aqui no Skype comigo. Eu agradeço demais a doutora Amália por essa entrevista e começo perguntando, doutora, qual a situação atual do Hospital de Base? Mais uma vez, muito obrigado aí, doutora. Alexandre, eu que agradeço, obrigada e desculpa por todas as vezes que a gente combinou e não deu certo, tá? Mas hoje deu certo, graças a Deus, obrigada. Bom, a situação do Hospital de Base hoje, né? A situação é preocupante, né? Nós estamos com um leito de UTI mais ou menos em torno de 87%, que é uma situação que a gente fica preocupado, né? De enfermaria mais ou menos tranquilo, nós nunca atingimos, foram poucas as vezes que nós ocupamos metade dos leitos. A nossa maior preocupação hoje mesmo é a UTI, que fica em torno de 80%, 87%, que é o que reflete o número de contaminados de Rio Preto e região. Então, nossa preocupação maior é a UTI mesmo. Essa UTI que a senhora fala, 87%, é UTI Covid ou UTI geral, doutora? A UTI Covid. Se a gente for falar em UTI não Covid, é sempre 100%, né? Mas é uma realidade que a gente sempre trabalhou, então, no nosso normal, né? Então, a gente trabalha hoje mais ou menos com 100, 110%, para a gente falar, mas como 110%? Porque se a gente trabalha com 1.000 leitos e todas as nossas UTIs estão cheias, tem sempre 15, 20 pacientes esperando vagas, então a gente pode trabalhar com 6, 110% das UTIs não Covid. Agora, com a UTI Covid, nós temos 117 leitos credenciados todos pelo SUS, então nós estamos com 102 pacientes, são todos... Então, são mais ou menos 87% são a taxa de ocupação, que vem mais ou menos nessas últimas semanas, as 5 semanas, que são sempre taxas altas de ocupação de UTI para Covid. Então, nós temos atualmente, até esse momento, 117 leitos UTI Covid, 102 ocupados, é isso? 102 pacientes, isso. Os outros que a senhora falou, tudo ocupado? Fora não Covid, tudo ocupado fora também, doutora? Não Covid. O que acontece, Alexandre? Porque a gente fica falando sempre em Covid, só que o mundo não parou, né? Sim. E o nosso hospital é referência para trauma, para os AVCs aqui de Rio Preto, para os transplantes, que a gente fala que o transplante parou, mas os transplantes eletivos pararam. Os transplantes de urgências que acontece, que os transplantes de córnea urgente não pararam, os transplantes de fígados não pararam, os transplantes de medula, os transplantes urgentes não pararam. Então, as coisas não pararam fora do Covid. Então, as nossas UTIs fora Covid estão com mais de 100% de ocupação. Então, o nosso hospital não parou nessa pandemia. Então, a gente está assim, é igual a gente fica falando, a gente sempre fala que a gente está trocando o pneu, os 4 pneus do carro com o carro andando. Doutora, situação dos profissionais, até semana passada a gente conversou aí com a gerente de enfermagem, relatou uma situação mesmo de bastante tensão, assim, como lidar com uma UTI 100% lotada, deve ser complicado, né? A nossa preocupação a gente assim, é preocupante, é desgastante, mas assim, o nosso hospital a gente se preocupou sempre de dar toda a segurança para o profissional. Então, nós fomos um hospital que desde o começo a gente deu toda a segurança para o profissional, com EPIs. Então, desde o começo a gente deu todo o material necessário. Para você ter uma noção, Alexandre, a gente está dando mais ou menos, são 35 mil EPIs que a gente dá mais ou menos por mês. Por exemplo, a gente tem a produção nossa são 3.000 máscaras por dia que a gente fabrica, só nós lá no hospital. Então tem a preocupação sim, só que assim, dentro das UTIs Covid, dentro das enfermarias Covid, o índice de contaminação nosso é muito baixo. Então os nossos profissionais eles estão se contaminando mais fora das UTIs, fora das enfermarias Covid do que nas enfermarias Covid. Então, assim, existe essa preocupação, sim, é desgastante porque é muito tempo, desde março que nós estamos nessa pandemia, né? Então, a gente está muito cansado, mas a gente está, o profissional da saúde, não só nós, como de Rio Preto, mas como do mundo todo.
Tem que seguir, né, doutora? Quantas cidades o HB atinge? 101 cidades, é isso, doutora? São 102 cidades, mas eu sempre falo que são 107. Nas minhas contas são sempre 107, que eu sempre conto a mais. E fora isso também a gente recebe pessoas de todo o país, né? Porque sempre vem gente de fora, tá passando aqui. Rio Preto é uma cidade que tem vários transportes, né? Cruza muitas rodovias, então a gente acaba atendendo gente de todos os estados daqui do nosso país. Desses 117 leitos UTI Covid que a senhora me disse, eles são todos SUS, né? Todo SUS. E todos eles são o total para Rio Preto ou já o total geral do hospital? É assim, 117 são divididos pela nossa regional, são todos do estado. Do estado. O estado dividiu, só que desses 117, são 26 para Rio Preto. Certo. Então, ontem teve até uma reportagem do Diário da Região, do pessoal que fez, nós tivemos 1.000 internações. Dessas 1.000 internações, a maioria foram de pacientes de Rio Preto, 315 mais ou menos. O restante foram das regiões aqui de Rio Preto, nós praticamente vieram mais ou menos 90 cidades aqui da região, já passaram pelo nosso hospital. Outro dia eu até vi a senhora comentando, eu acho, que o Rio Preto está usando mais do que teria direito de UTI Covid no HB, é isso? Dos 26 teria mais. Não é questão de direito, não. Acho que todo mundo tem direito a uma pandemia, porque numa pandemia acho que não existem regras, né? É assim, se tem 26, por exemplo, a região de Catanduva, por exemplo, às vezes não está usando tanto porque não tem tanto paciente para mandar. Então, o Rio Preto acaba mandando mais. Eu acho que nessa pandemia, eu acho que todo mundo tem que se ajudar um pouco, né? Se uma região está usando menos, aí vai usar um pouquinho mais. Então, eu acho que não tem que ser as regras rígidas, é mais ou menos uma divisão e no dia a dia a gente vai distribuindo segundo o estado. Doutora, tem previsão para aumentar esse número de leitos? A senhora faz alguma previsão, enfim, Olha, por enquanto não tem previsão, não. A gente tem esses 117, existe uma conversa com o estado para aumentar, mas por enquanto nós estamos só conversando. Por enquanto não existe previsão e está numa conversa, numa negociação, mas não está numa conversa ainda de credenciamento de alguns leitos, mas não tem nada definido por enquanto, não. Ok. Perguntar para a senhora a questão dos medicamentos lá, o tal dos anestésicos, os relaxantes, o dormonídeo, o propofol, enfim, eu não sei qual que o HB mais costuma utilizar. Como é que está a situação dos medicamentos, doutora? Alexandre, assim, o mundo todo, o paciente COVID é um paciente que usa muito relaxante muscular e muito anestésico. A gente não tinha, como todo mundo, a gente não tinha experiência nisso, né? E eles usam mais ou menos 3 vezes mais do que o paciente comum. Então, acabou no mundo todo. Então, a gente não é falta... Às vezes a pessoa fala, é falta de dinheiro, o governo do estado não mandou dinheiro, o governo federal não mandou dinheiro. Não é falta de dinheiro, é falta de produção de matéria-prima mesmo. Não tem no mundo todo. Então, a indústria farmacêutica não deu conta de mandar. Então, eles mandam aos pouquinhos. A gente fez uma denúncia até no Ministério Público. Então, fizemos a denúncia para formalizar, mas não é que não tem, a indústria farmacêutica não consegue vencer essa alta demanda. Nós fizemos uma denúncia, nós conseguimos algumas medicações esses dias, que foi só de relaxante muscular. Hoje nós recebemos mais um pouquinho, mas assim, mas a gente tem estoque para 10 dias, então a gente trabalha assim, recebe um tanto para 10 dias, recebe mais um pouquinho para 10 dias, então a gente trabalha sempre nesse limite que não é confortável, que não dá para ficar trabalhando na tranquilidade. É sempre com prazo de chegada e um prazo de limite. Corre o risco de faltar isso e não poder, porque ele é usado para entubar as pessoas, é isso? Quem precisa de ventilação. Corre algum risco, doutora? A gente está sempre correndo risco se essa medicação não chega. Então, assim, quanto menos paciente tiver, melhor. Por exemplo, chegou essa medicação, foi na sexta-feira que nós recebemos para esse número de pacientes. Se esse número de pacientes triplicar, a gente não tem. Então, a gente trabalha, graças a Deus, que a gente trabalha numa parceria boa com a prefeitura, com a Santa Casa. Então, eu não tenho, peço para a prefeitura não tem, eu empresto um pouquinho. Então, a gente trabalha num sincronismo bom, que a gente divide um pouquinho entre a gente. O que a gente tem, a gente vai trabalhando, o que a gente tem, a gente vai dividindo. Mas a gente trabalha com aquele número fixo de pacientes. Se triplicar, se quadriplicar, aí já tem esse risco sim de faltar.
A pessoa, ela usa na hora de entubar esse medicamento ou é constante o uso? É constante. Ela usa na hora de entubar, na hora de ir para colocar no ventilador. O paciente tem que estar bem relaxado, tem que estar bem para colocar em ventilação mecânica. Então, ele usa em uso contínuo, por isso que usa muito. Para você ter uma ideia, um relaxante que a gente usa, que é o rocurônio, a média de uso do nosso paciente é de 100 ampolas em 24 horas. Então, é muita ampola. Poxa. E no hospital, é muita coisa. E nosso hospital... Outro dia até teve a promotoria, perguntou, falou pra gente, doutora, vocês têm bastante. Mas não é que nós temos bastante. É que nosso uso é muito. Nós temos esse paciente mais os 1.000 leitos que nós temos fora isso. Então, nós não temos só o paciente. É que todo mundo olha nossos estoques, nós temos esse paciente COVID, mais os 1.000 leitos que nós temos fora o COVID, que também usam. Então, nosso estoque, as pessoas olham e falam, vocês têm bastante. Nós não temos bastante, é que nós temos muito paciente. Doutora, qual tem sido o tempo médio de permanência dos pacientes na UTI, no hospital de base? O nosso tempo médio de permanência é mais ou menos 12 dias. Mas é assim, tem aquele paciente que fica 60 dias, 30, mas a média é mais ou menos 12 dias, que é um tempo mais ou menos relativamente longo. Então, esses 100 pacientes, quando a gente fala assim, vocês estão com 100 pacientes na UTI que ficam 12 dias... é um tempo longo e é um número preocupante de pacientes. E esse pessoal COVID que está internado na UTI, eles ficam sedados o tempo inteiro ou tem gente que fica, vamos dizer, consciente? Tem paciente, não são todos que ficam entubados, tem pacientes que ficam conscientes, mas assim, a grande maioria que vai para a UTI são pacientes graves e que ficam entubados, que ficam sedados, a maioria das vezes sim. Dos que vão para a UTI, qual tem sido a taxa de letalidade? A senhora tem isso assim de cabeça? No mundo, é assim, Alexandre, para você ter uma noção. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu não acredito na ciência, né? Se a pessoa não acredita na ciência, na matemática ela acredita. De todas as pessoas que são contaminadas, por exemplo, você pega, por exemplo, a nossa taxa de contaminação, outro dia me falaram, a taxa de contaminação nossa diminuiu, tá 200 por dia, tá? 200. Só que 200 hoje, 200 amanhã, 200 amanhã. De todas as contaminadas, 20% vão precisar de internação. Desses 20%, 5% vão para UTI. Desses 5%, eu estou falando da taxa mundial. As nossas, depois eu posso te passar. Tá. Desses 5% que vão para UTI, 40% morrem. Então, é preocupante. Então, não é que você vai para a UTI, você tem a chance de sobreviver, mas 40% de letalidade do Covid é preocupante. Então, eu não acredito na ciência, mas na matemática, a matemática é implacável. Então, você tem que acreditar e tem que se preocupar, sim. Certo. Os índices do HB são melhores que esses mundiais que a senhora falou? Eles vão balanceando. Tem época que é melhor, igual, mais. Então, a gente depende da época. Ok. Questão da vacina, doutora. A FAMERP iniciou aí a semana passada os testes. Qual que é a perspectiva que a senhora faz, a previsão, a expectativa aí? Será que esse ano ainda a gente consegue ter uma vacina, uma resposta positiva? Olha, Alexandre, a única coisa que a gente acredita, que a gente sabe que tem tratamento para um vírus é vacina. Não existe outra coisa. E assim, a gente fica muito feliz de Rio Preto, região, a FAMERP, a Faculdade de Medicina, o Hospital de Base, ser um polo e ser escolhido para fazer esse teste da vacina. Inclusive, eu vou ser voluntária também semana que vem. Então... Se precisar de um jornalista voluntário aí também, pode chamar, viu? Então, eu tô tão otimista, eu acredito tanto nessa vacina, que eu vou ser voluntária também, eu acredito. Porque não tem outra coisa que não a vacina para tratar o vírus, né? Então, a gente está muito otimista, a gente está acreditando, sim. E eu acho, assim, isso é uma opinião pessoal minha, eu acredito que essa vacina vai ser muito promissora. E eu acho que até o final do ano a gente vai ter resposta muito boa, sim, se Deus quiser. Tomara. A gente viu aí, por exemplo, o pessoal que tomou na sexta-feira. Qual é o próximo passo agora, a próxima avaliação? Enfim, como que é o processo se dá aí de pesquisa, doutora? Alexandre, o processo certinho, eu não sei quem mais sabe, quem sabe essas coisas é o doutor Maurício, que ele está à frente de tudo. Mas eu sei, assim,
processo da vacina é um duplo cego. Tem gente que vai tomar vacina e tem gente que não vai tomar. Então, é assim, eles vão escolher, mas tem todo um trâmite, é uma pesquisa séria, é de um laboratório super sério, que é um instituto sério, que é o Butantan. Então, assim, as pessoas, os voluntários que forem, eles podem ficar muito tranquilos que é uma pesquisa séria e que vai ter um acompanhamento importante. A gente está muito feliz de Rio Preto, a FAMERP e o Hospital de Base terem sido escolhido para ser esse polo de pesquisa aí da vacina. Tá certo, gente. Tá aí a doutora Amália Tieco falando com a gente aqui sobre a situação do Hospital de Base. Então, 102 leitos ocupados, dos 117 para a Covid, 87%, um dado preocupante aí, vamos torcer para não piorar. Doutora, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade aí. Alexandre, eu acho assim, que as pessoas, a gente fala assim, outro dia eu estava falando, a gente tem que falar sempre o óbvio, que é o principal. O vírus, a gente tem que dar graças a Deus que o vírus não caminha sozinho, não vai no vento, ele não tem perna. As pernas são as pessoas, né? Então as pessoas falam, eu tenho que trabalhar. Eu também tenho que trabalhar, eu trabalho. Mas tem muita gente que a gente vê aqui, por exemplo, eu tenho vários conhecidos que parece que a pessoa descobriu a vacina, porque passeia, como se nada tivesse acontecendo. Então não é que a gente quer ser alarmista, mas eu acho que a gente tem que ser realista e tratar a pandemia com a seriedade que ela precisa. Então, assim, a pessoa, mas tem que trabalhar, porque senão, tão ótimo, a pessoa tem que trabalhar, tem que fazer tudo. Só que eu acho que a gente tem que, assim, quanto menos o vírus circular, quanto menos as pessoas circularem, melhor. Então, eu acho assim, a gente tem que trabalhar, trabalha, eu tenho que estar no hospital de base, eu tenho que ir no serviço essencial, na farmácia, fazer as coisas, tudo bem, mas enquanto o vírus estiver circulando, por exemplo, hoje aqui em Rio Preto região, o vírus está em todo lugar, está na farmácia, está no supermercado, está na minha casa, está ali. Então, assim, eu vejo as pessoas numa tranquilidade que não existe. Por exemplo, eu não posso estar tranquila sabendo que o hospital de base tem 87% de leito de ocupado e as pessoas estarem com essa tranquilidade. Eu não estaria tão tranquila assim. Não é questão de ser alarmista, é questão de ser realista e ter consciência. Eu acho assim que as pessoas tinham que ter mais consciência, ter a seriedade que essa pandemia precisa. Não só Rio Preto, mas como toda a região e todo mundo. Eu acho que ninguém tem a fórmula mágica que, se tivesse, não teria matado 600 mil pessoas em todo o mundo, né? Nem eu também não sei. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência coletiva, todo mundo, que é só isso que vai nos salvar. Sem dúvida. A doutora não quer opinar aí sobre, mas o ideal seria um isolamento social mais rigoroso, aí, talvez por 2 semanas, para interromper essa transmissão. Porque você anda no calçadão, como a doutora disse, aí parece que é véspera de Natal, né, doutora? E sem contar os especialistas de Facebook, né, os doutores de Olha, eu nem sei se isolamento, assim, porque assim, eu vejo pelo onde eu moro aqui. As pessoas é um condomínio que as pessoas estão fazendo festa, estão comemorando. Então, eu acho que eu acho que mais importante que o isolamento, mais importante de uma coisa que viesse de cima para baixo, é a consciência das pessoas mesmo. Porque não adianta culpar o presidente, o governador, o prefeito, o gestor. Eu acho que é a consciência coletiva que vai nos salvar. Eu tenho certeza absoluta disso. Sem dúvida nenhuma. Doutora Amália, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, viu? Obrigada. Estamos sempre à disposição, viu? Muito obrigado.